Boa tarde, gente. O meu nome é Tuane. A minha apresentação de TCC é sobre a utilização do plasma rico em plaquetas no estímulo cicatricial. A minha orientadora foi a professora Ariane Baquião. E este também foi meu tema de TCC, então teve patrocínio do Santander Universidades. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a pele, né? A pele aí, que é a nossa primeira barreira contra os agentes externos, ela que vai nos conferir proteção, termorregulação, né? Mantendo nossa temperatura, vai nos dar a percepção de tato, de frio, de calor, e ela pode ser dividida entre epiderme, que é a porção mais superficial, a derme, que é a porção de maior vascularização, né? Onde estão inseridos a maior parte dos nossos vasos sanguíneos, e a hipoderme, que é onde estão localizados o nosso tecido adiposo, o nosso tecido subcutâneo. Mas o que acontece quando essa pele é lesionada? Quando a gente sofre uma injúria, quando a gente se machuca, vão ocorrer uma cascata de eventos celulares. Esses eventos eles podem ser divididos em fase hemostática, fase inflamatória e fase proliferativa. A fase hemostática é mediada principalmente pelas plaquetas, que vão exercer a função de coagulação, né? Elas vão parar o sangramento daquele ferimento. A fase inflamatória, ela consiste principalmente na migração de neutrófilos e macrófagos, que vão fazer a fagocitose naquela região, né, das células e dos agentes que vão entrar naquela ferida no processo de injúria. E eles também vão fazer recrutamento celular, né, a quimiotaxia. Essa quimiotaxia, ela vai ser responsável por chamar novas células, principalmente os fibroblastos, e novas células da cascata inflamatória, né? Para fazer a reptilização, a angiogênese, que é a criação de novos vasos, e a remodelação da ferida, né? Que é consertar aquilo que foi lesionado. Então, aqui a gente tem um gráfico, uma fase hemostática mediada pelas plaquetas, a fase inflamatória mediada pelos neutrófilos e pelos macrófagos principalmente, a fase proliferativa e fase de remodelação, com a migração de fibroblastos, das células endoteliais, a deposição de colágeno e de matriz extracelular para correção do ferimento. As plaquetas, além de ser a primeira linha de defesa, né, depois da injúria, a que vai estar lá na linha de frente e vai ser responsável pela hemostasia, ela também é responsável pela liberação de fatores de crescimento, que também vão ser responsáveis pela quimiotaxia de novas células para aquele local e vão exercer uma função muito importante na cicatrização, né? Quais são os principais fatores de crescimento que vão ser secretados pelas plaquetas durante esse processo? É o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento transformador beta e o fator de crescimento semelhante à insulina. Os fatores de crescimento eles vão agir em receptores de superfície, né, nas células que já estão lá, para que essas células elas chamem outras novas células. Então, eles vão exercer principalmente função quimiotática para mitogênese, para angiogênese, para a criação de novos vasos, né? E para correção da lesão. E onde que a gente quer chegar com isso tudo? A cicatrização ela é muito importante, né? A gente não pode ficar ali com uma ferida aberta, com a nossa pele exposta à pele ou alguns outros tecidos, né? Então, desde sempre a gente vem criando maneiras de auxiliar a cicatrização, seja por meio de cicatrização de primeira intenção, né, que são as suturas, como a gente vê aqui na imagem, mas também outras formas, como a aplicação de pomadas, cirurgias corretivas, mas também vem sendo criadas novas formas, como os enxertos autólogos e, por exemplo, o enxerto de pele de tilápia, né, que foi criado aqui no Brasil e hoje em dia é um método de tratamento reconhecido mundialmente, principalmente no tratamento de pessoas e animais queimados. Foi usado bastante agora nesses incêndios do Pantanal, então a gente viu até as onças usando esse tipo de enxerto. E onde entra o plasma rico em plaquetas nisso tudo, né? O plasma rico em plaquetas também foi criado como adjuvante cicatricial e ele consiste num sangue que é retirado do próprio paciente. Ele passa por processos de centrifugação para retirada de uma porção que seja rica em plaquetas, para que essas plaquetas liberem fatores de crescimento localmente, melhorando o processo cicatricial, né? Chamando novas células para aquele local. E ele também pode ser aplicado de forma isolada ou de forma conjunta com outros componentes. Hoje em dia, o plasma rico em plaquetas ele é aplicado principalmente em cirurgias odontológicas, associado principalmente a enxertos,
de cavidade mandibular, mas ele também tem sido utilizado em cirurgias de ossos longos, em cirurgias plásticas e como adjuvante cicatricial de pele mesmo. E como o plasma rico em plaquetas ele é preparado? Ele vai ser retirado do próprio paciente, né, uma porção de sangue. Esse sangue retirado ele vai passar por um processo de centrifugação, que pode ser única, pode ser dupla, pode ser tripla, depende do protocolo. E depois desse processo de centrifugação, com separação de componentes, vai ser retirada a porção rica em plaquetas e deixado para descarte a parte pobre em plaquetas, a parte de glóbulos vermelhos e a parte de glóbulos brancos. Depois da retirada da porção rica em plaquetas, ela vai ser ou não ativada com cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio vai ser responsável por agir nos fatores junto com os fatores de coagulação para fazer a reticulação da fibrina, conferindo uma maior solidez a este coágulo que vai ser formado e uma maior liberação de fatores de crescimento, já que essas plaquetas elas vão estar na forma ativa. Posteriormente, esse plasma rico em plaquetas, depois de preparado e ativado, ele vai ser aplicado de forma clínica ou de forma cirúrgica no paciente do qual ele foi retirado. Aqui a gente tem outra imagem sobre o método de preparo, né? A retirada do sangue do paciente, a centrifugação e a separação dos componentes entre plasma pobre em plaquetas, o plasma rico em plaquetas, a porção de células brancas e a porção de células vermelhas, aproveitando somente a porção rica em plaquetas. Na medicina humana, o plasma rico em plaquetas ele começou a ser utilizado em 1998 pelo Marx, depois de ver um trabalho do Taya Ponsaki, em 1994, que usou a fibrina adesiva autóloga para também realizar cirurgias de enxertos mandibulares em pacientes odontológicos. Eles viram que só os enxertos eles não estavam dando conta de conceber uma cicatrização adequada para esses pacientes. Então, eles criaram a fibrina adesiva autóloga, que também passava pelos mesmos processos de fabricação do plasma rico em plaquetas para ser preparada. O Marx, vendo que Taya Ponsaki teve resultados positivos, então decidiu fazer um preparado rico em plaquetas para também fazer esse tipo de teste. E eles tiveram resultados bem promissores, né? E desde então eles começaram a utilizar o plasma rico em plaquetas nessas cirurgias odontológicas. Desde então, o plasma rico em plaquetas ele foi sendo utilizado nas mais diversas cirurgias, como em 2008 por Kazaks, que utilizou o plasma rico em plaquetas associados a enxertos em fraturas de ossos longos, em pacientes que sofreram acidentes. Foi visto que os pacientes se recuperavam mais rápido, tinham menos dor, precisavam de menos analgésicos. Vendramin, em 2010, também utilizou o plasma rico em plaquetas, associado a enxertos de pele, e eles observaram que os pacientes que recebiam plasma rico em plaquetas tinham melhor integração dos enxertos e menor rejeição deles. Como o plasma rico em plaquetas hoje em dia é utilizado na medicina veterinária? A gente também tem alguns relatos que eu encontrei sobre a utilização do plasma rico em plaquetas nas cirurgias odontológicas, com preenchimento de lesões mandibulares. Então aqui a gente tem 3 trabalhos de Viegas, que usou as esponjas de colágenos, e a utilização associada com o PRP em enxertos ósseos por Gerard e Filho. O Viegas e Gerard, eles tiveram efeitos positivos com a utilização do plasma rico em plaquetas, diferente de Filho, que não teve resultados positivos durante a pesquisa. Todavia, vale ressaltar que Filho não utilizou da ativação do preparado com cloreto de cálcio, o que pode ter afetado o resultado final. Outra aplicação do plasma rico em plaquetas que a gente encontrou durante a pesquisa foi por Meredith, que usou em 5 modelos experimentais com feridas cirurgicamente induzidas. O plasma rico em plaquetas era associado à tromboplastina D, que também faz parte dos fatores dos processos da cascata de coagulação, também foi ativado pelo cloreto de cálcio, mas os resultados não foram positivos, né? Não foi vista melhora na cicatrização dos grupos que receberam o plasma rico em plaquetas. Todavia, numa cirurgia, uma aplicação que fizeram em 2015, o Zubin ele observou que o plasma rico em plaquetas, quando foi associado a células tronco derivadas de tecido adiposo, elas melhoraram a cicatrização do paciente. Foi um paciente que sofreu uma ferida traumática, ele sofreu um trauma por atropelamento, e como vocês podem ver, era uma ferida super extensa.
Foi observado durante o tratamento com as células tronco e com plasma rico em plaquetas que a cicatrização ocorreu de forma muito adequada e também foi observado que não teve nenhum sinal de infecção durante todo o tratamento, o que poderia indicar uma ação antimicrobiana da associação do plasma rico em plaquetas com as células tronco. Aqui, como vocês podem ver, foi um ferimento que demorou mais de um ano para cicatrizar. A Minikov, em 2016, também utilizou do plasma rico em plaquetas em ferida cirúrgica. Foi de uma gatinha que fez uma excisão de tumor mamário, mas que a ferida cirúrgica não cicatrizava mesmo com os métodos convencionais de tratamento, os antibióticos, as pomadas. Então, foi instituído o tratamento adjuvante com aplicação apenas do PRP, com intervalo de 13 dias entre as aplicações. E após essas aplicações, foi observado que um tecido de granulação começava a ser formado. Então, o plasma rico em plaquetas, nesse caso, auxiliou no processo de cicatrização. Então, após um mês, a ferida cirúrgica já tinha cicatrizado completamente. Após isso, a gente tem alguns ensaios in vitro para falar sobre essa ação antimicrobiana que foi observada por alguns autores. O Drago, ele coletou amostras da cavidade oral de pacientes e testou a ação do PRP contra enterococcus, streptococcus e estafilococcus. Ele usou amostras ativadas e amostras não ativadas por cloreto de cálcio para fazer esse procedimento. O resultado observado foi que apenas as amostras ativadas por cloreto de cálcio foram capazes de exercer o efeito antimicrobiano desejado, sendo as amostras não ativadas não exerceram esse efeito. Isso também foi observado no trabalho de 2019 de Fargali, que testou o potencial antimicrobiano do PRP contra Staphylococcus resistente à meticiclina. Também foi observado que o plasma rico em plaquetas conseguiu inibir o crescimento do Staphylococcus aureus, mas somente as amostras que foram ativadas pelo plasma rico pelo cloreto de cálcio. Também foi observado anteriormente no trabalho de Toensdad que esse efeito antimicrobiano podia ser mediado por um peptídeo chamado beta-defensin. Ele foi observado nas liberações, junto com as liberações de fatores de crescimento das plaquetas, e foi testado o seu efeito antimicrobiano, mas foi visto que ele só exercia efeito contra Escherichia coli e Proteus mirabilis, e não contra as outras estirpes. Então, isso quer dizer que podem ter diversos peptídeos associados a esse efeito antimicrobiano do plasma rico em plaquetas durante a liberação dos fatores de crescimento. Aqui a gente tem a tabela comparando os estudos, né, que a gente fez durante essa pesquisa. A maioria deles foi em cães, e como a gente pode observar o que é um consenso entre todos eles é que a gente não teve efeito colateral em nenhum dos pacientes do qual ele foi utilizado, o que reforça a ideia de que o plasma rico em plaquetas é um método extremamente seguro de aplicação. Os resultados positivos também pode ser observado que a maioria ocorreu quando este plasma rico em plaquetas ele foi ativado pelo cloreto de cálcio. Aqui a gente tem, vamos conversar um pouquinho mais sobre esses resultados. Na tabela também diz que a dupla e a tripla centrifugações elas conseguem conceber uma maior quantidade de fatores de crescimento, o que melhoraria, né, este processo cicatricial. A melhor migração de células, a maior angiogênese, maior reptilização da ferida. A ativação pelo cloreto de cálcio também se demonstra muito importante, visto que alguns trabalhos não tiveram resultados positivos quando comparado aos trabalhos que tiveram ativação do preparado com cloreto de cálcio. O efeito antibacteriano ainda é incerto, sendo que ele só foi visto em alguns relatos de caso ou em alguns estudos in vitro, né? E até agora só foi identificado um peptídeo que pode ser o responsável por este efeito antimicrobiano. E esse peptídeo só exerceu o efeito contra duas estirpes, que foi a de E. coli e a de Proteus. A falta de linearidade nos protocolos, né, a falta de um padrão de espécie, um padrão de protocolo de preparação, um padrão de aplicação, um destinamento mais adequado, ele também traz essa incerteza para a gente. Então, seria desejável que fossem criados protocolos padrão,
método de ativação padrão, com utilização ou não do cloreto de cálcio, e forma de aplicação, ferimento padrão, para saber se esses efeitos que foram observados nesse trabalho realmente condizem com a realidade. A utilização na medicina veterinária, infelizmente, ainda é muito escassa. A gente ainda tem poucos relatos, apenas em cães, né, em sua maioria, ou em animais atletas, que a gente não citou aqui, porque o foco era mais animais cães e gatos, né? E quais são as conclusões finais desse trabalho, né? A gente ainda não tem um consenso sobre o real efeito do plasma rico em plaquetas na cicatrização, mas, apesar disso, ele é um método seguro de tratamento, não tiveram relatos de efeitos adversos, ele é barato de se fazer, a aplicação não é difícil, mas, apesar disso, é necessário que se crie um padrão de preparo, que se coloque ou não a ativação com cloreto de cálcio como prioridade. As centrifugações, a gente observa a melhora da cicatrização quando elas são duplas ou triplas, porque elas conferem um maior acúmulo de plaquetas e, consequentemente, uma maior liberação de fatores de crescimento. E os efeitos antimicrobianos citados, como dito anteriormente, eles devem ser melhor esclarecidos. Bom, eu quero agradecer às pessoas que vieram aqui me ver, aos meus amigos, aos meus pais que não puderam estar aqui, ao meu noivo, às professoras que estão aqui me prestigiando, a minha orientadora, a professora Ariane. E é isso, gente. Muito obrigada.